Bom dia, shalom, shalom. Como vocês estão? Gente, que saudade que eu tava de vocês. Eu sou a Anne, no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Bom, por que eu tava com saudade, né? Eu fiquei 2 dias sem trazer o nosso devocional. Eu não estive bem durante esses 2 dias, não estive bem de saúde. Mas hoje, pela graça do Senhor, eu estou aqui novamente, trazendo o nosso devocional. Hoje eu estarei compartilhando com vocês um pouco sobre Abraão e sobre a sua fé. A fé de Abraão, ela é um referencial para nós, né? Todos nós, seres humanos, né? Não só para nós como cristãos. Lá no capítulo, acho que se eu não estou enganada, 11 de Hebreus, está lá, né, no... Ai, gente, como é que chama? É como se fosse um painel dos heróis da fé, está lá o nome de Abraão. Por quê? Quando o Senhor fala com Abraão a respeito que ele seria o pai de nações, que o Senhor muda, né, o nome de Abraão para Abraão, a Bíblia diz que ele crê no Senhor. Lá no versículo 3 a 6, do capítulo 15 de Gênesis, diz assim, ó. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão, aqui ele ainda era Abrão, em visão, e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas essas tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliézer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Nossa, eu tô toda arrepiada. Quando nós lemos essa passagem, gente, essa passagem é muitíssimo conhecida. Mas quando a Bíblia fala assim, ele creu, ele realmente acreditou nessa palavra. Abraão, ele realmente acreditou que ele teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu. E a Bíblia diz que por conta disso, ele foi considerado justo. Ele foi salvo, justificado pela fé. Olha que coisa mais linda. Lá a Bíblia fala lá na frente, né, que nós somos salvos através da fé, né? E Abraão, ele foi salvo, né, pela graça mediante a fé. Ele creu na palavra de Deus. E ele creu em Deus e creu na promessa que Deus fez para ele. Abraão, nós vemos que ao longo da vida de Abraão, ele deu umas pisadinhas na bola ali com o Senhor. Por exemplo, né, conforme ele ia mudando de cidade em cidade, ele falava para Sara mentir, por exemplo. Ele fala que eu sou o seu irmão. Ele não era uma mentira completa, porque Sara era meia-irmã dele, realmente. Eles eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. Mas ela era sua esposa. E todas as vezes era descoberto depois que ele
era marido dela, porque Deus contava para as pessoas que ela era a esposa dele. Deus não deixava isso encoberto, Deus deixava isso, enquanto ele escondia, Deus ia lá e escancarava. Não, não é irmã, é esposa. Ou seja, ele mentia e Deus ia lá e escancarava aquilo. E isso não era uma coisa correta, uma atitude correta, mas na questão de confiar em Deus e crer em Deus, Abraão era um exemplo para vocês verem, né, que o Senhor, apesar das nossas falhas, o Senhor, ele leva muito em conta as coisas, as atitudes corretas que nós temos diante dele. E então, lá um pouco mais para frente, aqui na história dele, quando Deus prova Abraão, aquele já sendo Abraão, né? Quando Deus já mudou o nome dele, que o Senhor pede para ele apresentar um holocausto, né? Que o Senhor fala para ele assim: toma seu filho único, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Aqui é a primeira vez na Bíblia que usa esse termo, a quem você ama. Até então não existia esse termo na Bíblia. É a primeira vez que se fala na Bíblia o termo amar alguém. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Vamos aqui abrir um parêntese que isso era completamente contra, isso era uma coisa assim, vamos dizer assim, uma blasfêmia, oferecer uma pessoa como holocausto. Isso não era uma prática, tá? Era completamente errado fazer sacrifício humano, era absolutamente errado. Mas ele cria que Deus ia fazer alguma coisa. Tanto é que no caminho, Isaque, acompanhando ele, fala: meu pai, aqui nós temos o fogo e nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão diz para o filho dele? Filho, Deus proverá o cordeiro. Em momento algum, Abraão duvidou que Deus faria alguma coisa. Até o último momento em que o filho dele já estava colocado lá para ser o holocausto, vejamos aqui, vamos abrir um parênteses bem grandão, que Isaque, ele estava ali, de certa forma, simbolizando Jesus, né? Como ele sendo o próprio holocausto, ele sendo o próprio sacrifício, em obediência ao pai dele, absoluta obediência. Isaque estava ali e ele já era grande, pois ele estava carregando a lenha, então ele não era uma criança, ele já era um rapaz. Ele ia ali ser o sacrifício, em obediência ao pai dele. E o Senhor viu o coração dele, que ele realmente ia fazer aquilo. Mas por que ele disse para os empregados deles: fiquem aqui, que eu e meu filho nós vamos adorar o Senhor e vamos voltar? Porque no coração dele ele acreditava que Deus ia ressuscitar o filho dele. Ele, em momento algum, ele imaginou que o filho dele ia morrer e ia ficar, porque ele tinha uma promessa. Lá atrás, quando eu comecei a ler, o Senhor disse que ele seria o pai de multidões, que a descendência dele seria tão grande quanto as estrelas do céu, se é que fosse possível contar. Como que ele seria pai de uma descendência tão grande assim, se o filho que era o único filho dele que ele tinha, e o Senhor disse que seria um filho dele próprio, fosse morto? Então nenhuma daquelas promessas que Deus tinha feito para ele ia se cumprir. Então ele cria que o filho dele, de alguma forma, ia sair daquele monte vivo. Então Abraão
cria em Deus absolutamente. Então, apesar das falhas dele como ser humano, ele era um homem que cria absolutamente em Deus e em tudo que o Senhor prometia para ele. Por isso que Abraão é o pai da fé. Não é à toa que ele é o pai da fé. Então, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, gente, olha só, isso, quando o Senhor recebe essa palavra do Senhor, lá em Gênesis 15, Abraão tinha mais ou menos 86 anos. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos. 14 anos depois que ele foi pai de Isaac. Quando ele que o Senhor pediu esse sacrifício, calcula-se que Isaac devia ter os seus 17 anos por aí, então ele já teria seus 117, 118 anos, né? Então, muitos anos depois, mais de 30 anos depois. E ele continuava crendo na palavra do Senhor. Gente, pensa bem, 30 anos, tá? Então, desde lá da promessa lá atrás. E às vezes, nós recebemos uma palavra no começo do ano, chega na metade do ano, a gente já está desistindo da palavra que a gente recebeu. Ou então, 1 ano, 2 anos, a gente já desistiu da promessa que a gente recebeu. O Senhor está demorando muito para cumprir a palavra que o Senhor colocou na nossa vida. Então, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos crer na palavra do Senhor, sabe? Por isso que a palavra diz que aquilo foi imputado como justiça para Abraão. Porque ele, em momento algum, duvidou da palavra. Ele creu que que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E sim, e realmente é. Porque todo aquele que crê em Jesus se torna a gente recebe a bênção de Abraão, como se fôssemos filhos de Abraão. Você sabia que nós que cremos em Jesus, nós recebemos a bênção de herdeiros de Abraão? Sim, então pensa, né? É imensa. Realmente a descendência de Abraão é de milhares e milhares e milhares de filhos. Então, tem aquele corinho, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Eu não lembro o resto, mas todos nós somos filhos, né, de Abraão. Por conta dessa promessa que ele recebeu e creu. Então, se você tem uma promessa, creia nessa promessa, porque o Senhor é fiel para cumprir. Né? Nós precisamos crer. É uma palavra, né, que nós é muito usada, é uma palavra que, vamos dizer assim, desde sempre a gente ouve falar sobre Abraão, né? Mas eu sempre penso, né, que quando o Senhor traz isso para nós, de novo, é porque a gente está precisando ouvir. Às vezes a nossa fé está um pouquinho fraca e o Senhor traz de novo para que a nossa fé, a chama da nossa fé venha dar dar uma soprada na brasa para virar uma chama novamente. Eu creio que é isso, que o Senhor está querendo dar uma soprada na nossa brasa da nossa fé para virar uma chama novamente. Assim como o Senhor cumpriu a promessa para Abraão e hoje, né, ele realmente tem milhares e milhares e milhares de filhos, a descendência dele realmente é maior do que as estrelas do céu, incontáveis. Assim, o Senhor cumpriu essa promessa na vida de Abraão, o Senhor vai cumprir na nossa vida todas as promessas que Ele fez para nós. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha
um restante de semana muito abençoado pelo Senhor, que os seus projetos sejam abençoados, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Shalom, shalom.